é o Evangelho segundo Jesus, o Cristo, segundo o Cordeiro Eterno de Deus imolado antes da fundação do mundo, segundo a ordem universal de Melquisedeque, que cobre a toda criatura humana no planeta, porque Jesus é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Eu li anteontem para você, em Lucas, no capítulo 15, do verso 11 ao verso 32, sobre a chamada parábola do filho pródigo. Li pela milionésima vez na vida. E eu disse que aquela palavra de Jesus, aquela construção familiar, um pai, dois filhos, aquele filho mais novo querendo ir, depois perdendo tudo e voltando, filho mais velho, zangado, cheio de ódio, de amargura, porque o outro fez tudo o que quisera e perdeu tudo e voltou, e o pai o perdoou, e ele nunca tinha feito nada errado, o mais velho, e ficou com inveja do pecado do seu irmão. E eu disse que aquilo se aplicava aos fariseus, aos escribas, aos doutores na lei, aos religiosos de piedade exteriorizada e legalista, que eram os fariseus, ressentidos, porque Jesus abriu a porta da casa para os publicanos, para aqueles que eram dentre os israelenses os mais desprezados, que eram os publicanos que trabalhavam para o Império Romano, que cobravam impostos dos seus irmãos de nação e que ainda colocavam sobrepreço e eram conhecidos pela sua própria corrupção. E também os pecadores, que aqui é uma designação para todos que viviam longe da religião e vivendo conforme a intenção do seu próprio coração, comendo, bebendo, se divertindo do jeito que bem entendiam, ou mulheres de programa, meretrizes, prostitutas, ou o ajuntamento deles nos bares, na noite. E Jesus acolhia essas pessoas, e elas se sentiam bem ao lado de Jesus, e Jesus se sentia amigo delas. E os religiosos odiavam Jesus por isto. Então aquela chamada parábola do filho pródigo ilustra esse contexto. O irmão mais velho são os fariseus e os escribas, zangados contra o filho pródigo, contra os publicanos e pecadores, que depois de terem se arrebentado, voltaram para a casa do Pai e encontraram perdão e graça. Hoje eu prossigo no mesmo contexto, no mesmo ambiente, e você tem que saber que o ambiente não mudou, continua a mesma coisa. Jesus então conta uma outra parábola, aplicada àquela circunstância, aquele conflito, aquele choque, por mim relembrado agora mesmo. Nesta parábola chamada do administrador infiel, se diz assim: Jesus também disse aos seus discípulos uma outra palavra. Havia um homem rico que tinha um administrador, e o administrador, lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens, a se apropriar, a meter a mão. Então, esse homem rico o mandou chamar e lhe disse: que é isto que eu ouço a teu respeito? Tu estás me roubando. Presta contas da tua administração agora mesmo, porque tu já não podes mais continuar nela. Assim faz qualquer pessoa responsável quando é informada de que na gestão dos seus negócios tem alguém roubando.
Disse o administrador, o que era acusado de roubar. Disse consigo mesmo, pensou: vixe, que farei? Que vai ser de mim agora? Pois o meu patrão me tirou a administração. E eu só fiz isso a vida inteira. Trabalhar na terra, arar, empreender como agricultor, por exemplo, eu não posso porque eu não sei. Nem tenho resistência, não fui condicionado. Também de pedir ajuda, de mendigar, ir de porta em porta pedindo aos amigos que me venham ajudar, eu não consigo, eu tenho vergonha. Pensou e disse: eureka, eu sei o que farei. Para que quando eu for demitido da administração, em relação à qual agora a única coisa que me sobrou foi prestar contas, os meus dias estão contados, mas eu sei o que eu farei, para que quando eu for definitivamente demitido, eu tenha acolhimento, tenha casas, tenha amigos, tenha conforto. E então, ele, o administrador ladrão, tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão, disse ao primeiro: escuta, quanto tu deves ao meu patrão? E ele respondeu: devo 100 mil reais. Então ele disse: toma a tua conta aqui, assenta-te ali depressa e escreve 50 e assina, porque eu vou fazer uma redução de 50% para você na sua conta para com o meu patrão. Depois chamou um outro e disse: e tu, quanto é que tu deves ao meu patrão? Ele então respondeu: eu devo uma grana, eu devo muito dinheiro, devo em dólar para ele. Disse então o administrador, apanhado em falta: toma a tua conta e diminui, ao invés de 100, escreve 80, e eu vou abonar e validar o que tu estás dizendo que podes pagar. Então, o administrador, tido como ladrão, apresentou seu relatório de gestão ao seu patrão, e o patrão elogiou o administrador infiel, porque viu que ele se houvera com muita esperteza. Porque afinal os filhos do mundo são muito mais espertos e hábeis na sua própria geração do que os filhos chamados da luz. Porque o patrão entendeu que era melhor ter 80% de alguma coisa, 50% de alguma outra coisa, do que ter 100% de coisa nenhuma. E disse: eu tenho que admitir que esse administrador é infiel, mas ele é esperto porque ele diminui as consequências. Diminuiu as consequências tanto para mim, porque ele podia ter liberado todo mundo e eu teria ficado sem nada nessa prestação de contas, mas ele também fez isso e se ajudou, porque é óbvio que ele diminuiu o peso e a implicação da dívida de cada um. Criou um crédito pessoal para ele junto a esses que foram alegrados pela suposta boa vontade do gestor infiel, ao mesmo tempo em que me ressarciu, pelo menos parcialmente, daquilo que eu já nem esperava receber coisa alguma. Por isso ele é digno de algum aplauso. Porque não podendo mais fazer a coisa certa, porque não tendo mais a chance de recuperar-se, porque não tendo nem os meios para repor aquilo que de mim se apropriara, ele, pelo menos na sua relatividade, diminuiu as consequências da dificuldade, tanto para mim
quanto para os outros, como criou um crédito relacional com esses aos quais ele beneficiou. Portanto, eu devo dizer, esse homem é esperto. E então Jesus disse: eu vos recomendo, disse aos seus discípulos, cercado de fariseus, como dizem os versos 14 e 15, que estavam à volta dos discípulos de Jesus. Jesus falava com os seus discípulos, era ouvido por eles e pelo grupo de religiosos fanáticos e raivosos, mas Jesus fez de propósito e disse aos seus discípulos: das riquezas de origem iníqua, toda riqueza é de origem iníqua. Não tem ninguém que tenha muito mais do que alguém e não tenha muito mais do que alguém, na mesma medida em que se tem mais é porque alguém foi defraudado e tem menos. Existe uma possibilidade de que alguém tenha mais sem defraudar quem tenha menos, mas no mundo, o que você vê, e sempre foi assim, é que as acumulações são imensas na direção de poucos. E a pobreza e a miséria é enorme na direção de muitos ou de quase todos. Por isso, com toda exatidão, Jesus diz que as riquezas que circulam no planeta, todas elas têm origem iníqua. Porque mesmo que na minha mão eu não lide de maneira iníqua e perversa com os bens que vieram à minha mão, mas para ele chegar até mim, só Deus sabe a viagem que aquele dinheiro fez, que aquela riqueza fez, até chegar na minha mão e, por melhor que eu seja no trato dela, venha aplicá-la de maneira melhorada. Mas a viagem que ela fez, da sua origem, até qualquer que seja o ponto, é impossível que ela não tenha transitado pelos caminhos do sangue, da expropriação, do abuso, da escravidão, ou seja, da iniquidade. Mas Jesus disse, mesmo sabendo que todo dinheiro e todas as riquezas têm a sua origem na falta de igualdade, de justiça, eu lhes digo, usem como esse homem, que não podendo curar o que tinha acontecido, pelo menos fez amigos. Usou na relatividade o dinheiro que sobrou para construir relacionalidades que pudessem ser úteis a ele no futuro. Portanto, Jesus diz, usem o dinheiro. Todo dinheiro tem uma viagem apodrecida, mas usem o dinheiro que chegou às mãos de vocês para fazerem amigos, para ajudarem, para diminuírem a carga do outro, para que quando vocês vierem a precisar, sim, quando vocês vierem a precisar, esses amigos, ajudados agora, beneficiados agora, vos recebam nas suas casas. Ou ajudem pessoas, invistam no pobre, no necessitado, para que quando vocês partam, cumpra-se nas vidas de vocês a palavra de Deus que diz que aquele que ajuda o pobre a Deus empresta. Para que quando cessar tudo e vocês tiverem de prestar contas da relatividade de vocês, porque todos nós somos administradores infiéis e somos relativos, vocês tenham anjos e homens, amigos de vocês na terra e nos céus. Porque quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Não existe essa coisa de dizer, nas pequeninas coisas ele erra muito, mas nas grandes coisas ele acertará. Jesus diz que é mentira. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem iníqua, que são os dinheiros desse mundo, nem em relação a isso vocês conseguem melhorar.
e fazer justiça e promover mais igualdade, quem é que vai confiar a vocês as verdadeiras riquezas eternas se vocês não são fiéis no trato do dinheiro imediato, transformando a origem iníqua do dinheiro em alguma coisa que nas mãos de vocês ganhe uma distribuição mais equânime, mais justa? Se vocês não conseguem fazer isso com dinheiro, como é que vocês vão receber riquezas espirituais? Quem não é fiel no dinheiro, quem não é generoso no dinheiro, vai ficar limitado em relação a toda a riqueza que venha dos céus. Porque quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se não vos tornastes fiéis na aplicação daquilo que é do outro, que só chega na sua mão, quem é que dará alguma coisa que venha a ser de fato eternamente vossa, sua? Ah, lembrem-se, o dinheiro é uma potestade, poder é uma potestade, riqueza é uma potestade, é um senhor, é um Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um, nesse caso vai se aborrecer de Deus e amar a grana, ou vai se devotar a um, nesse caso vai se devotar avarentamente ao dinheiro e desprezará a riqueza espiritual, que decorre da generosidade que trata o dinheiro na sua mais profunda relatividade. Assim saibam, não podeis servir a Deus e as riquezas. Ora, preste atenção, é o contexto. Fechando essa conversa que começou com os fariseus e os seus escribas zangados e murmurando de Jesus, porque ele acolhia filhos pródigos, administradores infiéis, publicanos e pecadores. Então, os fariseus, que eram avarentos, diz o verso 14, ouvindo isto que Jesus dizia, o ridicularizavam, chamavam-no de idiota, otário e bobo. Mas Jesus lhes disse: vós sois aqueles que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, com aparência, mas Deus conhece os vossos corações. Pois aquilo que é elevado entre os homens é a abominação diante de Deus. Em verdade eu vos digo que a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Desse tempo para cá vem sendo anunciado o Evangelho, a boa nova do reino de Deus. Todo homem que entende, seja ele quem for, faz o que pode na sua relatividade, diminui as consequências, se converte no ambiente do que seja execuível e realidade e real, mesmo que não possa mais fazer o que seja perfeito e ideal, na sua relatividade faz tudo o que lhe seja possível para diminuir o peso e as consequências, se esforça por entrar no âmbito dessa nova consciência. No entanto, eu vos digo que é mais fácil passar o céu e a terra do que cair uma única palavra dessa lei da vida que eu vos tenho ensinado, que o Evangelho tem promulgado como palavra eterna de Deus, a ser anunciada e vivida no meio da relatividade humana. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tiver mente para compreender, compreenda. Quem tiver desejo de discernir, discirna para o seu próprio bem. Senhor Jesus, aqui está mais uma vez a palavra deste dia. Que ela alcance o coração de todos nós que somos administradores infiéis, que estamos sempre em dívida e em débito, para com a gestão, para com a mordomia de tudo que nos deste,
para sermos mordomos fiéis e não somos. Nós somos uns perversos burros que nos apropriamos indevidamente daquilo que tu nos deste como graça e nós não distribuímos como bondade generosa. Faze com que a luz do Evangelho nos ilumine e muitas centenas e milhares compreendam e se convertam para fazerem amigos na terra e amigos nos céus, para serem amigos de homens e de anjos, para que na sua relatividade nunca lhes falte a graça e o amparo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.